Boa noite, queridos. Boa noite. É um privilégio estar com vocês aqui, compartilhando um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem feito na história da minha vida, na história da igreja como um todo. Como o Fábio bem falou, a gente se conhece já de algumas datas de acampamento. Amo fazer acampamento, amo estar com juventude, com nova geração. Vejo vários jovens lá em cima, aqui dos lados. Você é jovem? Que está aqui comigo? Você é jovem aí? Isso aí. Quero ensinar para vocês. Tenho falado com a galera. Vou te chamar de galera, hein? O tá ligado. O tá ligado é uma palminha, tá bom? Então, com meus jovens adolescentes, quando eu falo essa expressão tá ligado, eles batem uma palma. Bem simples. E a gente acaba entregando a idade, por quê? Porque quanto mais você demora a entender a expressão e a ouvir e a bater a palma, então você revela a tua idade aí, você vai ser um jovem mais maduro, ok? Tá ligado? Aí, ó, alguém demorou aqui nesse meio aqui, hein? Tranquilo? Tranquilo? No meio da mensagem eu vou então usar essa expressão e você fica atento aí, porque a ideia é que todos façam, tá bom? Onde eu passo, até os jovens mais experientes gostam mais do que os jovens mais novos. Eles ficam ali conectados. Na minha antiga igreja, lá no sul, eu pastoreei por 7 anos uma igreja em Blumenau. E quando eu pregava para a igreja toda, os jovens mais experientes ficavam, e aí, você não vai falar o tá ligado? E aí, ó, isso aí... E aí, uma mensagem, eu não falei. Ele falou, pô, Alex, eu fiquei esperando o culto todo com a mão aqui e você não falou. Então, é muito legal ver essa mobilização também. Por que a gente faz isso? Porque nos acampamentos, os jovens acabam dormindo. Não sei se aqui em Campinas, os jovens, depois de 1 hora falando, conversando, se eles cansam de manhã e à noite, né? Enfim. Então, a galera cansa um pouco. E quando a gente fala, tá ligado, isso aí, eles se conectam ao que está acontecendo. Tamo junto? Ó, tamo junto, não é? Ok. Tá indo aqui, isso aí. Algumas imagens aqui da minha família, como o Fábio falou, estou com a minha esposa, maravilhosa. Como que é o coração, cara? Mais ou menos aí teu coração, né? Tini, sou casado há quase 20 anos. Tenho de ministério com nova geração, mais de 20 também, sonhando o reino de Deus em vários lugares. Eu sou nascido em Diadema, mas meu ministério pastoral foi desenvolvido mais no Sul, com adolescentes e jovens, então, com casais também. O Fabinho teve falando nesses encontros nossos lá no Sul. Sou um mobilizador. Sou corintiano. Desconfigurou ali, né? Porque a frisa não estava no cachorro que eu tenho, mas no time que eu torço. Eu sou corintiano, não sei se ganhou hoje à tarde. Ganhou? Ó. Aleluia, né? A gente está nesse processo aí. Gosto do Corinthians, mas amo estar com a Igreja de Jesus, falando sobre o Rei, falando sobre Cristo, e a gente cresce juntos nisso. É tão importante essa mobilização nossa, esse crescimento nosso. Você se considera jovem? Foi a pergunta que eu fiz. Jovem na Bíblia, quando a gente vai ler uma passagem de 1 João, não está falando de idade, mas está falando de coração, de espírito. Às vezes tem alguém aqui que tem mais de 60 anos de idade, 70 anos de idade, mas tem o espírito jovem. Mobiliza, não está parado nunca. Mas também tem alguns jovens de idade que são também os mais velhos aí, né? Sempre reclamando, sempre brigando. Aí a pergunta que eu faço para você, você é jovem? Como que você é? Teu espírito é jovem? E a Bíblia fala que, poxa, é tão bonito ter alguém que tem um espírito jovem. E nós temos, claro, eu passei por vários lugares. Quando eu olho essa nova geração, nós temos um problema de perspectiva do que é ser jovem, ou de visão mesmo do que é o jovem, né? Essa imagem, você conhece esse moço aí, né? Que não é mais jovem de idade. Mas os jovens... quem eles acham que são, é a perspectiva do coração deles. Às vezes, a igreja mais antiga ou mais experiente não entende os jovens mais novos. É um problema de perspectiva. Os jovens se enxergam assim. Eles se acham assim, bonitões, podem fazer tudo o tempo todo, né? Não tem limite para os jovens. Quem a igreja acha que os jovens são? Uns roqueiros, baderneiros,
Antigamente, aí tem o saudosismo, porque na minha época a gente decorava versículos, esses jovens não decoram mais a Bíblia. Enfim, quem a igreja acha que os jovens são? Quem o mundo acha que os jovens são? Quem o mundo acha? Acha que são os caras que vivem na igreja o tempo todo, né? Mas quem realmente os jovens são? Ele está aqui, esse jovenzinho, eu achei nas redes sociais de vocês aí. Está na transmissão lá em cima. Ele já tinha visto, então, aí antes, né, a imagem. Eu queria achar uma imagem do Cirilo, mas o Cirilo só posta foto bonitinha dele arrumadinho, cara. Pô. Quem eles realmente são? Os jovens precisam das orações e da misericórdia da igreja, irmãos. Orem pelos jovens, os jovens estão crescendo. É bonito ver esses jovens já sendo professores de escola dominical, já liderando ministérios no culto tão bonito como esse de voluntariado. Essa juventude tem feito tanta diferença. Essa é a minha oração no meu micro grupo de adolescentes e jovens. É a minha oração quando eu olho para o sul do Brasil. E é a minha oração também quando... Ele está aí? Ele está aí, mano. Isso aí, ó. Tá fazendo careta, cara. Ao vivo, né? Essa é a minha oração também para Campinas, que a gente veja essa nova geração da PIB aqui de Campinas influenciando essa cidade. Amém? O tema que eu quero conversar e desenvolver com vocês nesse tempo, prometo não ser tão longo, tá ligado? Vai ser essa ideia de voluntariado, de serviço, mas o título que eu dei para essa mensagem é De Volta para Casa. A gente tem algumas experiências ministeriais, algumas pessoas que entraram ano passado na igreja e estão sonhando, querendo desenvolver. Tem outras pessoas que já começaram a servir mais de 10 anos. Quem serve há mais de 10 anos a igreja aqui? Não só essa, a maioria. Há mais de 20 anos servindo. Mais de 30 anos servindo. Mais de 40 anos servindo. Poxa, muita bagagem, muita história, muita reviravolta, muita paixão, mas também, às vezes, muita mágoa. E o caminho do voluntariado, a jornada desse trajeto, ele é duro às vezes. E a gente só fica olhando muitas vezes para esse lado mais de flores do ministério, mas tem os lados pesados também. Eu quero falar um pouquinho para vocês nessa temática de volta para casa. Abra a tua Bíblia aí. Lucas 10, quero ler 2 textos. Lucas 10, do 38 até o 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do 38 até o 42. E vou ler também João, tá? João 12, do 1 ao 3. É o enredo de uma casa lá em Betânia. São 2 passagens diferentes, de 2 histórias, mas com algo em comum. É uma família aí. Lucas 10, do 38 ao 42, João 12, do 1 até o verso 3. Acharam aí? Está na tela também. Diz o texto assim: Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Ouvindo-lhes a palavra, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aí, quem é você? Marta? E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com todo o serviço? Diz-lhe, me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Primeiro texto. Esse texto, numa casa em Betânia. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, muito próximo de Jerusalém. Jesus gostava de estar nessa cidade por causa dessa casa. Essa casa era uma casa afetiva para Jesus. Era uma casa onde ele olhava para Maria, para Marta, e tinha mais um irmão chamado Lázaro. Então, esses 3 irmãos impactaram o coração do mestre, porque cada um tinha uma característica diferente. Maria era o que estava ouvindo e recebendo a boa parte. No texto de João, ela vai ter uma outra atitude. Mas Marta, em ambos os textos, Marta é quem está servindo, Marta é quem está organizando, Marta é que recebe, é que está fazendo a comida. Gente, quantas pessoas tinha nessa casa aqui?
3 pessoas, 5 pessoas? Não, tinha pelo menos 12, pelo menos, mas o grupo era grande. E fazer comida para 3 é uma coisa. Fazer comida para 15, né? 12 mais os 3 que estavam lá, ou mais gente, é um desafio. O arroz não fica empapado, enfim, a comida deles lá era um desafio, e Marta era quem estava organizando isso, Marta servia. O texto de João, 12, do 1 ao 3, de novo, é um contexto de Betânia. Betânia é uma cidadezinha próxima de Jerusalém, como eu falei, mas ela é conhecida como uma cidade pobre, simples, gente. Então, a casa de Maria e de João, de Maria, Marta e Lázaro, era uma casa simples. Era uma casa, mas era uma casa onde eles serviam e amavam o Mestre. Diz assim o texto de João 12, de 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Marta servia. Marta continua sendo Marta, organizando, fazendo. Nós temos Lázaro já ressuscitado, e Lázaro, alguns teólogos dizem que Lázaro é o espelho de Jesus, era quem reconhecia a grandeza do Mestre. Versículo 3, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. 2 textos, uma casa, um grupo servindo outro grupo. Um coração servindo, mas um coração também sendo cuidado. Nós temos aqui 3 pessoas amando o Mestre, reconhecendo quem Ele é. Eu trago para essa nossa introdução essa casa cheia de serviço. A casa onde tem a Maria, onde tem a Marta, onde tem Lázaro. Cada um com suas características. A Lázaro, então, tem essa primeira característica de reconhecer quem Deus é, ou quem Jesus é. Esse espelho, porque Lázaro fica reconhecido depois para as pessoas a quem Jesus ressuscitou. Ele era o espelho do Mestre Jesus. Quem Jesus é de fato? Quando nós falamos sobre serviço, tá ligado? Quando falamos sobre essa ideia do ser voluntariado, a primazia nossa como servos de Deus tem que ser reconhecer quem Cristo é. Se você não reconhece quem Cristo é na sua vida, não faz sentido você servir o Rei dos Reis. Então é importantíssimo você saber quem Cristo é. O texto anterior de João, quando Jesus ressuscita Lázaro, Marco Teles, quando está falando sobre esse texto, ele fala assim: Jesus precisou chamar o nome de Lázaro, porque se ele não chamasse o nome de Lázaro, ressuscite, saia da terra dos mortos, era possível que todos os mortos até então ressuscitassem. Tal era o poder de Jesus Cristo. Queridos, quando a gente fala sobre reconhecer e você serve a esse Rei dos Reis, às vezes nós passamos batido, porque a gente está tão atarefado. Talvez a gente é como Marta, está correndo, organizando, dirigindo, liderando, mas o reconhecer Cristo é importantíssimo. Importante você saber que você serve o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Reconhecimento. Nós temos a segunda pessoa da casa, Maria. Maria que escolhe a boa parte. Maria é quem num texto está ouvindo e conhecendo mais. É a ortodoxia. O que quer dizer isso? É o gostar de aprender. E Jesus falava muito bem. As pessoas gostavam de estar com o Mestre. Maria, então, nesse alvoroço que foi a primeira reunião, ela senta. E Marta vem como uma maluca e fala: Jesus, briga com ela. Por quê? Porque a gente está aqui organizando e ela está só ouvindo o Senhor. E aí Jesus fala o quê? Marta, Marta, relaxa, fica tranquila. Maria escolheu a boa parte. A ortodoxia é super importante. Esse entendimento, intimidade. Eu friso aí como intimidade. Você primeiro reconhece. Depois você vira íntimo. Você estuda, você ama, você faz os seus devocionais,
você cria esse elo com Deus, reconhecendo que Ele é, mas também tendo esses encontros diários, não encontros de final de semana. É muito legal ver o Fabinho falando aqui no final de semana, mas Deus precisa se manifestar na segunda, terça, quarta, quinta e sexta na sua vida. Isso é intimidade. Tamo junto? Reconhecimento. Lázaro, a gente tem Maria, com essa intimidade. E a intimidade de Maria é uma intimidade que constrange. O segundo relato de João mostra que ela sai da ortodoxia e vai para a praxis. O que é a praxis? É a prática. Ela então entende quem é esse Cristo, tem intimidade com ele e não fica parada. O que ela faz no texto de João? Ela abre um perfume caro e lava os pés de Jesus. Esse ato de amor constrangedor. Gente, servos servem, portanto, constrangem. Serviço é constrangedor, não tem preço. Por quê? Hoje, esse café, alguém teve que preparar. Toda essa organização de culto, e não tem preço isso. É tão bonito quando a gente vê as pessoas se voluntariando e servindo. Nós tivemos um ano sabático em 2020 nos Estados Unidos, e lá nós fomos muito constrangidos. Por quê? Porque lá nós éramos uma classe pobre, simples, e uma igreja lá nos acolheu e nos deu alguns presentes de final de ano. A escola das crianças, eles era um dia de doação. E aí nós demoramos a conversar com eles, e aí a gente mandou um e-mail falando que a gente daria, então, alguma coisa para esse dia de ação social lá do colégio. E aí a gente recebeu uma mensagem, não, vocês não precisam dar nada. Esse dia é reservado para vocês. Então, a gente ganhou vários presentes do colégio das crianças. Então, gente, isso constrange. A gente não precisa, calma, não. É isso aí, vários presentes, vários mimos, roupa para as crianças. Vale mercado. Ser voluntário, servir, deve constranger as pessoas. Nós temos, então, reconhecimento, nós temos a intimidade que constrange, e nós temos a Marta que não para, a Marta frenética, a Marta que ela entende que o servir é um dever. Servir é um dever. Se nós temos aqui um grupo grande, bonito como esse, nós primeiro reconhecemos, e reconhecimento tem a ver com a tua conversão. Nós temos intimidade, essa é a nossa santidade, então, que vai demorar a vida inteira. Mas nós também precisamos, então, ter um dever, um compromisso. E o compromisso que nós temos com Cristo é dar continuidade àquilo que Ele começou. É ser um próprio cristinho, eu vou falar mais sobre isso, mas ser cristão é essa ideia de você imitar Jesus onde você vai. E imitar Jesus é servir as pessoas, é constranger as pessoas. Nós temos essa casa afetiva, essa casa onde Jesus gostava de estar. Essa casa onde tem 3 pessoas, Maria, Marta e Lázaro, cada um com suas qualidades. E é muito importante a gente olhar para essa casa e a gente não ter algo desordenado. Reconhecimento é o objetivo primário, porque se você não reconhecer e servir, você tem algo errado. Você está sendo levado pela multidão. O meu filho está fazendo a classe de batismo esse ano, porque ele quer servir. Eu falei, filho, você entendeu o grau de compromisso que você tem com Jesus? Então estamos nessa batalha lá em casa, porque se ele não reconhecer quem Cristo é, não faz sentido ele servir. Então, primeiro, reconhecer. O segundo, é ter intimidade. Então, se eu reconheço que Jesus é Senhor da minha vida, eu tenho intimidade com Ele. E depois, aí é meu dever. Aí eu preciso fazer. E aí esse fazer é o que a gente tem conversado já hoje de manhã, é o café que vocês fizeram, que nos impulsiona a gente servir o tempo todo. Ok? Tamo junto? Tá ligado? Nessa ideia de reconhecer, ter intimidade e, claro, ter um dever também, nessa casa, o que eu acho muito bonito, é essa ilustração de Jesus cuidando dos 3, mais os 3 cuidando de Jesus. E eu coloquei ali o coração que cuida e o coração que é cuidado também. Quando a gente está vivendo o reino de Deus, nós cuidamos das coisas de Deus e Deus cuida do nosso coração. É uma via de mão dupla. É onde eu abençoo as pessoas e, de alguma forma, Deus me abençoa também, porque eu tenho mais intimidade com Ele, eu reconheço que Ele é.
esse é meu dever, é meu compromisso. Mas nós podemos também nos perder nesse tempo. Não é atípico as pessoas saírem das igrejas. Não é atípico as pessoas se frustrarem com esse movimento de igrejas. Então nós precisamos ser cuidados. Um dos pastores, meu amigo, há um tempo atrás, ele disse em uma conversa com ele falou o seguinte: eu tenho saudade de Deus. E ele expressou isso porque há muito tempo atrás ele tocava numa banda famosa aí, e ele parou de tocar, e quando ele foi acolhido pela igreja local, ele ganhava bem pouquinho lá, e aí ele resolveu ter um compromisso com o Senhor de orar a oração de Daniel, a oração 3 vezes por dia. E ele então desenvolve um relacionamento extraordinário com Deus. Mas aos poucos ele foi ganhando nome na igreja, ele foi sendo mais conhecido também no nosso meio, e ele parou de ter essa intimidade com Deus. E ele expressa isso: eu tenho saudade de Deus, eu tenho saudade de Deus. Às vezes a gente está muito tempo servindo como Marta. Algumas coisas mexem no nosso coração e a gente tem saudade de Deus. Eu quero falar rapidamente sobre as 4 estações do coração do servo. Os 4 estágios, as 4 estações, assim como existe primavera, verão, outono, inverno, esse ciclo também acontece no nosso coração, de quem serve. Primeiro ciclo é a primavera. Primavera é a estação das flores. Tudo começa a ganhar forma, a gente começa a ter vida. A primavera é bonito demais, gente. O clima é ameno, é tão gostoso a gente... A primavera é uma estação gostosa. Quando a gente traz isso para o lado ministerial, tá ligado? Quando a gente traz isso para o lado ministerial, a primavera é essa estação da paixão. Eu não sei se você ainda é um apaixonado pelo ministério, ou você... Eu lembro de quando eu me converti e quando eu comecei a servir a Deus, como eu queria fazer tudo. Então você não sabe fazer nada, mas você quer fazer tudo. Adolescentes, normalmente, na igreja são assim, eles não têm muita habilidade ainda, tocam mal pra caramba, mas querem tocar. E é muito legal eles começarem a tocar e desenvolver. Por quê? Porque eles têm paixão. É a primavera no coração deles. Talvez você lembre aí do teu relacionamento e como que é essa empolgação, esse fervor. E essa ideia de primavera no coração do servo, do voluntário, tem essa ideia da gente ter esse olhar para Deus e falar: Senhor, eu quero te servir demais. Tem um jovem que foi brilhante chamado John Wesley. O John Wesley, ele vem de uma família simples, ele viveu no ano 1700 até 1793. Ele, com o coração e o desejo de pregar a palavra de Deus, mas ele não era tão eloquente, ele vai estudar a palavra de Deus. A história conta que ele cavalgou por mais de 400 mil quilômetros, uma loucura, gente, espalhando o evangelho, e ele pregou mais de 40 mil sermões. Esse homem chamado John Wesley, alguém que, olhando para o ministério, olhando para Deus, foi um apaixonado. A Nauzira Nascimento, ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela fala o seguinte: Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Deus está se movendo. Deus está agindo. Deus está atuando aonde? É só em Vinhedo? Não! Deus está se movendo aqui em Campinas. E como que a gente se junta a esse movimento? Semana que vem nós teremos lá na nossa igreja uma gincana na cidade. A gente chama de TNT 412. Gente, vem uma galera de várias regiões brincar. E é uma semana inteira, vai começar na terça e acaba no domingo. A gente vai fazer a entrega de medalhas no culto da noite. É uma bagunça. São adolescentes. Mas quem está servindo são os jovens. E a galera adora isso. É desenvolvimento de missão. É a gente querer ver esses jovens, então, perto de Deus. A gente precisa aproveitar as primaveras dos corações dos servos, porque eles estão apaixonados. Tem servos no nosso meio apaixonados. Essa é a primeira estação. A segunda estação, qual que é? Verão. O verão é a estação do calor, praia. É uma estação muito boa também, né?
Nós tivemos com um grupo de jovens, em 2017, eu levei esses jovens para Munique, na Alemanha. Nós chegamos lá, inverno aqui, verão lá. Era 15 dias em julho. A cidade inteira, em julho, é uma loucura. Por quê? Porque os alemães, eles têm 9 meses de inverno terrível. Mas esse tempo que eles têm do sol, como eles adoram, gente. Como eles adoram. Eles passam o tempo todo fora de casa. Eles almoçam fora, eles jantam fora. É muito gostoso. A gente não dá tanto valor para o calor. Por quê? Porque tudo é muito quente, né? A gente passou uma semana quente hoje. A gente quer voltar um pouco esse friozinho. Quando a gente traz isso para o lado ministerial, Atos 1:8 diz o seguinte: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. A estação do verão, gente, essa ideia de receber o Espírito Santo de Deus, está falando sobre ser testemunhas. Testemunha nesse texto, em grego, é mártir. Quer dizer o quê? Ser um mártir de Deus, tá ligado? Que é o quê? É você dar a sua vida pela causa do Mestre. Ser mártir de algo. Quem foi mártir em Atos? O primeiro mártir em Atos foi Estevão. É alguém que deu a sua vida. Quando esse texto está falando para nós sobre sermos testemunhas, está dizendo o seguinte: vocês cristãos, vocês precisam ser mártires do Evangelho. Entregar a sua vida, doar a sua vida para o reino. Então esse verão, esse calor, é essa ideia. Existe uma música antiga lá, no serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Conhece essa música? É o hino 410, eu acho que é esse do Inário. E fala sobre verão. Essa ideia de você servir intensamente, de você passou a primavera onde você não tem mais tanto desejo, mas você tem disposição. Você quer viajar o mundo para proclamar o reino de Deus. Você quer uma intensidade com Ele o tempo todo. Você evangeliza. Antigamente, em 1980, os jovens evangelizavam nas praças. Os jovens hoje não evangelizam mais nas praças, mudou. É outro estilo, outro esquema. Mas antigamente era esse calor, essa ideia de ir para frente, de querer fazer as coisas. Tem um outro pastor que ele, quando foi para a OM, não sei quantos conhecem os navios da OM, né, Operação Mobilização, ele chega lá, todo no calor, no verão dele, e perguntam para ele, o que você sabe fazer? Ele responde, eu sei tocar, cantar e pregar. Tocar, cantar e pregar. Ele passa, então, um ano inteiro, tá ligado? Ele passa o ano inteiro descascando batata no porão do navio. Gente, é o calor. Ele queria lá evangelizar, falar de Jesus. Ele tocava, cantava e pregava, mas ele passou o ano inteiro sendo aperfeiçoado por Deus para o ministério. Fazendo o quê? Orando, descascando batata o ano inteiro. Verão, gente, verão. Eu não sei se você está vivendo a primavera, esse desejo de querer ver o reino de Deus implantado nessa cidade. Eu não sei se você está vivendo a estação do verão, servindo pra caramba. Você atuando, ajudando o que os pastores falam, você é o braço direito e o braço esquerdo. Os discípulos caminharam com Jesus e não eram só 12, eram vários discípulos. Então Jesus mandava de 2 em 2, Jesus trazia eles, multiplicava, saía para velejar, expulsava demônios. Os caras estavam o tempo todo com Jesus. O tempo todo com Jesus. Um alerta aqui nessa estação do verão. Claro que o servir é muito importante, mas a gente não pode esquecer, nesse processo de servir, às vezes a gente perder esse relacionamento com Deus. A gente está tão inteirado do que está acontecendo, que a gente perde esse relacionamento com Deus. Cuide com isso.
Às vezes você é um alucinado pelo reino, e é muito legal você sonhar o reino e você desenvolver o reino de Deus. Uma jovem da nossa igreja, há uns cultos atrás, ela estava pedindo para ser usada por Deus. E a gente estava reunidos como um grupo como esse, um pouco mais para frente, e chegou uma visitante. Essa visitante foi lá para o fundo e ficou lá atrás. Essa jovem, ela vai para o banheiro, e lá no banheiro ela começa a orar: Deus, Senhor, me dá as palavras certas. Deus me usa nesse momento para falar com essa visitante que estava lá atrás. Ela simplesmente vai lá, senta do lado dela e começa a conversar, apresenta a igreja, fala quem a gente é. Especial, simples, mas muito especial. E a minha esposa viu o que ela fez e foi conversar e falou assim: nossa, que legal que você foi lá conversar com a visitante. Ela ficou deslumbrada porque alguém viu ela servindo. E foi bênção na vida daquela menina. Gente, reino de Deus, reino de Deus. Essa conexão com o Mestre. A necessidade por toda parte. Há necessidade por toda parte. Deus quer te usar. Seja na primavera, seja no verão, mas com um alerta. Não esqueça Deus quando você está servindo. Cuide com isso. Pessoas mais velhas, eu me converti em 1994, gente. Faz muito tempo. Nesse processo, na minha caminhada, eu já tive tempos onde Deus foi esquecido. Aonde liderar talvez era mais importante do que escutar a voz de Deus. Esse é um alerta para todos nós. Se você está vivendo esse tempo de verão, você precisa ter esse alerta. Será que o seu coração está conectado com o Rei ou não está conectado com o Rei? Primeira estação, segunda estação, terceira, outono. O que acontece no outono? As folhas caem. A lembrança da primavera, a lembrança do verão, do calor, mas começa a ficar um pouco mais frio. As folhas começam a cair. E isso acontece também no nosso ministério. Isso acontece no meio da gente, quando começa a esfriar de repente. Algumas pessoas partem da igreja, algumas pessoas acabam se desentendendo. Eu disse isso no começo: servir não é fácil. Servir, gente, é um desafio gigantesco, porque o servir não é por um ano. Esse contrato feito com Deus não é para 1 ano e meio, para 2 anos. É para quanto tempo, gente? É para a vida inteira. É para a vida inteira. Servir a Deus é para a vida inteira. E a gente está no meio de pessoas que são pecadoras. Eu chamo os meus jovens lá de pecadores. E eles me chamam de pecador mor, né? E a gente brinca com isso. Por quê? Porque somos todos pecadores. Se todos fôssemos corintianos, seria muito mais fácil. Mas temos palmeirense. Temos o quê? Santista. Santista é difícil, né, gente? Mas palmeirense eu acho que são os piores aí. E são paulinos também. Só isso, né? Pô, meu. Gente, somos pecadores. E o ser pecador diz o quê? Que a gente sonha o ministério, a gente é apaixonado, a gente quer fazer. Mas no meio do fazer, a gente acaba colidindo. A gente acaba se desentendendo. E a gente põe a culpa em Deus. Mas a culpa é nossa. Por quê? Porque somos pecadores. Nós somos pecadores. E colidimos uns com os outros. Essa jornada de passar a vida inteira servindo a Deus, algumas pessoas esfriam da fé e começam uma fé solo. Hebreus 10, 25 diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Precisamos estar conectados. Um número do IBGE de 2010, a religião que mais crescia em 2010 eram os desigrejados. Na época, gente, 2010, há 15 anos atrás, havia 1 milhão de pessoas no ano de 2000 que eram desigrejados, de igrejas evangélicas. Em 2010, esse número passou para 10 milhões de pessoas. E hoje deve ser muito mais. Pessoas que esfriaram, gente que servia, que era apaixonado, gente que estava na estação da primavera ou do verão, mas que de repente chegou o outono e teve as colisões e foi embora. Eu não sei como você tem vivido, se você já teve essas colisões e como que você tem lidado com isso. Mas eu quero dizer para você que Deus quer cuidar do seu coração.
assim como Ele está te ensinando a cuidar de corações, você precisa deixar o seu coração para ser cuidado por Deus, extraordinariamente cuidado por Deus. Às vezes a gente olha e tem dificuldade em lidar com sentimentos, com perdão, com mágoa, mas Deus é perito em tratar corações. Todos nós vamos passar por essas estações. A estação da paixão, do fervor, do serviço, de querer fazer as coisas, mas também vamos passar por essa estação onde a gente vai colidir, onde a gente vai se ofender, onde a gente tem perspectivas gigantescas de algumas pessoas e essas pessoas vão nos decepcionar. Não sei como está o seu coração, mas Deus, Ele é perito em cuidar de corações. Tem uma frase de Eugene Peterson, tem um livro que ele escreve para pastores. Ele diz o seguinte, tá na tela aí. Nossa habilidade em lidar com conceitos religiosos nos dá uma competência maior para parafrasearmos as coisas de tal forma que nossa mudança vocacional de pessoas que cuidam, quero frisar isso, pessoas que cuidam do jardim para pessoas que dirigem o jardim. Parece sutil isso, gente. Pessoas que cuidam do jardim para pessoas que dirigem o jardim. Nossa queda radical de santidade vocacional para a idolatria da carreira passa desapercebida por todos, menos pela serpente. A nossa missão como homens e mulheres de Deus é cuidar do jardim. Essa palavra liderança, essa palavra gestão, ser um dirigente, tudo isso é novo no reino de Deus. Porque a nossa vocação tem a ver com um chamado para cuidar de vidas, não para liderar, para dirigir. E isso é confuso para nós, porque às vezes a gente quer organizar, a gente quer trazer a galera, a gente quer ter o nome escrito em algum lugar lá no livrinho. Não sei se a igreja de vocês aqui tem ainda o folheto, o boletim, ou sei lá, onde as coisas aparecem, mas o nosso coração é enganoso, cuidem com isso. A primeira vez que a palavra cristão aparece é em Atos 11, 28. Depois de muito tempo, alguém identifica aquelas pessoas que seguiam os conceitos de Jesus, tá ligado? Chama essas pessoas, tá ligado? De cristãos. Aqui, o texto lá, o original, não é cristão superlativo. É uma ironia. Chama esses cristãos de cristinhos. O que é cristinho? É pejorativo. Essas pessoas que ficam seguindo esse mestre. Então, quando a gente olha isso para o nosso coração, gente, é isso. Nós não somos de mais, somos de menos. Nós estamos servindo. Nós somos servindo quem? Sendo parecido um pouco com esse Jesus. Em Lucas 1, 3, a primeira vez que aparece a palavra ministros, aí você fala assim, poxa, eu sirvo e eu sou um ministro. Isso é poderoso, né? Ser chamado de ministro é poderoso. Mas ministro, ou ministério, o original dessa palavra está descrevendo como remadores de baixo escalão. Olha que legal, gente. Você é um cristinho e você é um remador de baixo escalão. Essa ideia de uma embarcação, de um navio, e o pior lugar é onde você está. Então, ministério é mini. Essa ideia de que você está servindo a Deus, que o seu coração não se deslumbre por coisas que não devam ser deslumbradas. Se você precisa gostar de alguma coisa, que você goste de Cristo Jesus, que o teu ministério seja mini, seja pequeno, que você goste de ser pequeno. Por quê? Não nascemos, gente, para sermos gigantes. É tão bonito ver igrejas pequenas sonhando, ministérios pequenos e pessoas compromissadas com Ele. Às vezes o nosso coração se derrete por fama, por status, por rede social. Cuide com isso. Outono, a gente colide com pessoas e aí o nosso coração vai para lugares esquisitos. E a última estação que eu quero compartilhar com vocês é o inverno. Nós temos a primeira estação onde a gente se deslumbra, mas a gente não tem tanta habilidade. Nós temos a segunda, que é o verão, que a gente adora. E a gente está servindo, e a gente tem lembranças muito legais do tempo onde a gente servia com paixão. A gente tem a terceira, que é o outono, onde a queda, a colisão. E o inverno, gente, o inverno. Quem gosta de inverno aí? A maioria gosta de inverno.
Eu também gosto de friozinho. Morei em Curitiba, gente. Curitiba é inverno o tempo todo. Mas o inverno, quando a gente entende isso, como que o inverno é difícil para a natureza como um todo. A natureza, o inverno é um tempo onde ela hiberna, onde ela para, é onde tem mais dificuldades na estação. E na nossa vida, no nosso ministério, é um pouco semelhante essa ideia de inverno na vida ministerial. Essa colisão com pessoas que eu disse lá no outono, tem o Charlie Brown, do Snoopy, tem uma frase dele, ele diz o seguinte: eu amo a humanidade. Guarda para o teu coração, se você lembrar, lembra disso. São as pessoas que eu não suporto. Olha o que o Charlie Brown está falando. Eu amo a humanidade, as pessoas é que eu não suporto. Gente, não é fácil lidar com pessoas. Não é fácil. Você na sua casa, eu tenho conversado com pais de adolescentes sobre a série Adolescência, não sei se você assistiu. Tenho conversado sobre o vídeo do Felca também, que foi há umas 2 semanas atrás que soltaram. A gente lidar com pessoas em casa, a tua casa, deve ser difícil. A minha casa é o caos. Eu tenho só 2 filhos e uma esposa. São todos corintianos, ainda bem. Mas mesmo assim, é muito difícil lidar em casa. Agora imagina lidar com uma igreja. É muito difícil. E a gente passa por dias difíceis. Existe também a pressão da vida. Ser mais, fazer mais, ser mais relevante, ganhar dinheiro, comprar uma casa, casar, namorar, ter filhos. Enfim, essa pressão que nos atormenta muitas vezes, a gente fica cansado. Cansado. Nessa estação chamada estação do inverno, a gente deve aprender a descansar em Deus. O texto de Mateus 11, 28 e 30 diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Às vezes, nessa estação chamada inverno, a gente quer fazer barulho, e parece que Deus não está se mexendo, parece que Deus não está ouvindo. A gente, como servo de Deus, a gente precisa aprender a descansar, aprender a ser cuidado por Ele, aprender a parar. É uma estação onde a gente precisa parar. Eu tenho trabalhado com alguns líderes de adolescentes a minha vida inteira. E líderes de adolescentes são malucos, gente. Lidar com adolescente é doideira. Por quê? Você já viu o papo de adolescente como que é? É uma coisa única, exclusiva. E muda, né? As gírias, o comportamento, roupa. E o líder precisa entender tudo isso. O líder é mais velho, ele precisa entrar nesse universo. E vários líderes na minha jornada que eram bons pra caramba, serviam o reino de Deus, corriam, quando o ministério é tirado deles, por alguma forma, esses líderes vazam da igreja. Esses líderes não aprenderam a descansar, não aprenderam a ter intimidade com Deus. Era só tarefa, só serviço, só serviço. Não sei como que está a tua vida, não sei como que você tem servido esse rei. Se você tem servido e você tem olhado para ele, essa grandiosidade, essa intimidade gigantesca. Se você tem esse dever, esse chamado. O N. Cordeiro, ele fala sobre uma ilustração sobre contentamento, e ele fala sobre um tambor. O tambor do contentamento sempre está vazando. Então, sempre a gente está meio azedo, meio faltando. Então, ele fala assim, o segredo para a gente encher mais esse tambor para que a gente sempre fique saciado pelo Rei dos Seis. Eu quero terminar essa exposição, esse tempo de mensagem, perguntando para vocês, para que serve a estação do ano? Para que serve isso? A estação do ano serve para que a natureza fique mais forte. Para que serve o ciclo do ministério de um servo de Deus, tá ligado? Para que serve? Para que você fique mais forte, para que você cresça, para que você desenvolva. Você vai passar pelo outono, vai passar pelo inverno, para que você fique mais forte. Talvez você esteja servindo no automático, mais distante de Deus.
Ou talvez você esteja vivendo no outono aí ou no inverno, distante de Deus. Eu quero dizer que você pode voltar para casa. Quando a gente olha para a história de Marta, Maria e Lázaro, existe uma casa onde Jesus estava sempre lá. Sempre tinha uma comida quente, uma boa conversa e os braços do Mestre. Não sei se você tem vivido muito tempo já no outono e no inverno da estação do serviço. Volte para casa. Quero terminar falando uma poesia sobre esse tema. Na primavera, a fé floresce e o servir. Marta se apressa, não cansa de repartir. No calor do verão, Maria escolhe escutar aos pés do Mestre, aprende a amar. No outono da vida, quando as folhas se vão, Lázaro mostra que há poder em quem promove a ressurreição. Mesmo no deserto, na dor ou no pranto, Cristo é a vida, consolo e descanso. Mas se o inverno chega gelado e sem cor, aprendo com as dificuldades, lanço para fora todo o rancor. Não importa a estação, se a noite é voraz, preciso estar vigilante, é preciso ter paz. Somente em Cristo é possível ter paz, seja a estação que vier sobre mim, o Pai que na casa chama, filho vem aqui, pois servir é vida, propósito e missão. Certo, entendi, voltar para casa é sempre a melhor decisão. Amém, queridos? Quero orar com vocês. Obrigado pelo convite. Somos servos de Deus, sonhando o reino dele. Que a gente passe pelos dias bons, que a gente passe pelos dias maus, todos eles no reino de Deus. Baixa tua cabeça, feche teus olhos. Jesus, obrigado porque a gente está aqui nesse tempo. Tão bom, ó Pai, ouvir o Senhor, abrir a palavra, ó Deus, e a gente ser impactado por aquilo que o Senhor tem para a gente. Deus, que não possamos viver, ó Pai, essa vida distante do Senhor. A minha oração, ó Deus, é para esses servos do Senhor, ó Pai, que têm, de alguma forma, se distanciado, talvez porque têm vivido o outono ou o inverno, ó Pai, do que se diz ministério, do que se diz reino de Deus. A minha oração, ó Deus, é que essa galera volte para casa, se às vezes, ó Pai, as dificuldades são gigantes. E o Senhor é muito maior do que isso. Deus, traz cura, traz perdão, traz, ó Deus, a reconciliação. A tua casa é lugar onde a reconciliação e perdão, ó Pai, isso está o tempo todo, ó Pai, vivendo com a gente. Ó Deus, que possamos voltar a esse primeiro amor. Que a gente possa, ó Deus, deslumbrar o teu reino. Que a gente possa servir o Senhor com qualidade. Que a gente possa desenvolver cada dia mais e aprender do Senhor cada dia mais. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra na nossa vida. Ó Deus, que de segunda a segunda possamos, ó Pai, pôr em prática essa intimidade, ó Deus, como a gente viu nessa casa, ó Pai, desses irmãos, que possamos, ó Pai, desenvolver reconhecimento, ó Pai, amar o Senhor e dizer que o Senhor é todo-poderoso, ó Deus, ter intimidade com o Senhor, ó Pai, intimidades que constrangem também os nossos irmãos, ó Pai, e de alguma forma ter o nosso dever, ó Pai, assertivo, a gente poder viver o Senhor, ó Pai, esse reino que é tão precioso e tão bonito, diante do que o Senhor tem para esse tempo. Nos usa, nos capacita, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe.